Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete bem-vindo com ponto pipoca. Esta aqui já é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais e tem a marcação de tempo para todas as carreiras e assim vai facilitar na hora de fazer o seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Já temos um total de 13 carreiras prontas no trabalho. Eu vou começar a preparação para a carreira de número 14 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo em cima dos próximos pontos altos que formam a lateral do tapete. Olha, 2, 3 pontos baixos, formando aqui então a lateral do tapete. Logo à frente, olha, temos os blocos com duas correntes de espaço, né, os blocos vazios. Vou fazer ponto baixo no primeiro bloco, alça com duas correntes, então faço 2 pontos baixos e faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer agora uma sequência com 5 alças, todas elas formadas por duas correntes e faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Uma, duas correntes novamente, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Duas alças, duas correntes, 3, 4, duas correntes mais uma vez, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Tenho aqui uma sequência com 5 alças. Olha, fiz ponto baixo no primeiro bloco e em cima dos próximos 5 blocos eu fiz alça com duas correntes. Vou seguir com ponto baixo nos 3 próximos blocos, todos eles têm duas correntes de espaço, então faço 2 pontos baixos dentro de cada uma das alças de duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Já fiz no primeiro bloco, no segundo e no terceiro. Termina aqui na direção, olha, da primeira sequência com ponto pipoca que nós temos lá na carreira de número 12, né? Fiz aqui então ponto baixo em 3 blocos. Vou fazer novamente sequência com 5 alças, todas elas com duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4, duas correntes mais uma vez, fiz novamente 5 alças com duas correntes cada uma. Vou fazer agora ponto baixo nesse próximo bloco, olha, no bloco que nós temos logo à frente, apenas em um bloco vou fazer ponto baixo, fiz 2 pontos baixos na alça de duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer agora sequência com duas alças, todas elas com duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto, formando então a segunda alça. Vou fazer uma sequência agora com ponto baixo nos 3 próximos blocos vazios. Faço 2 pontos baixos no primeiro, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, ponto baixo no segundo bloco, faço 2 também, e ponto baixo em cima do ponto alto, ponto baixo no terceiro bloco e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Então, após as duas alças, fiz uma sequência de ponto baixo em 3 blocos. Vou fazer agora uma sequência com duas alças, todas elas com duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. 1, 2 correntes novamente, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Fiz novamente 2 alças. Vou avançar com ponto baixo por 10 blocos, sempre do mesmo jeito, com 2 pontos baixos na alça de duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou seguir assim até completar uma sequência aqui de 10 blocos, tá? Em 10 deles vou fazer sempre do mesmo jeito. Completei aqui então sequência com ponto baixo em 10 blocos, olha, logo após as duas alças, né, fiz uma sequência então com ponto baixo em 10 blocos vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer uma alça com duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando uma alça apenas, olha, ele fica bem na divisão da letra D com a letra O, tá? Essa alça aqui, veja aí se você fez certinho. Agora eu vou completar toda a carreira com ponto baixo, tá? Todos os outros blocos, inclusive na lateral, toda com ponto baixo. Então, após esta alça, todas as próximas alças aqui, todos os próximos blocos vazios e a lateral, vou fazer ponto baixo.
Já estou chegando no final da carreira com ponto baixo, então aqui, olha, após aquela alça com duas correntes, eu fiz ponto baixo em todos os outros pontos. Vou começar a carreira de número 14 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho, vou fazer a lateral com 4 pontos altos, né, só completando aqui então com 4 pontos altos, e eu vou seguir a mesma tática que nós estamos fazendo desde o início do tapete, né, que onde temos pontos baixos faremos blocos vazios. Com exceção aqui da lateral, né, que nós fizemos ponto alto para formar a lateral, sempre pulando 2 pontos de base, vou fazer ponto alto. Quando chegar na alça de duas correntes, faremos ponto pipoca, tá? Todas as alças aqui com duas correntes, pulando 2 pontos de base para ir formando o bloco vazio. Vou fazer assim até chegar aqui na alça de duas correntes, onde faremos ponto pipoca. Já estou chegando aqui no espaço de duas correntes, olha, então significa que eu preciso fazer ponto pipoca. Para isso, vou fazer uma corrente de espaço. Dentro da alça de duas correntes, eu vou trabalhar 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 2, 3, 4, 5 pontos altos e vou finalizar eles todos juntos, pegando no primeiro ponto alto e finalizo com ponto baixíssimo. Faço o ponto alto em cima do próximo ponto. Logo à frente eu não tenho alça, tenho ponto baixo, então significa que eu vou fazer bloco vazio com duas correntes de espaço, pulando 2 pontos de base, fazendo ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim. Onde nós temos pontos baixos, faremos blocos vazios. Onde temos as alças, faremos ponto pipoca exatamente igual a esse. Eu vou fazer a carreira completa e eu mostro para você, para a gente conferir se você fez tudo certinho. Já estou finalizando a carreira de número 14, fazendo sequência com 4 pontos altos para formar a borda do tapete. Eu comecei fazendo a lateral com 4 pontos altos, em seguida fiz uma sequência com 7 blocos vazios e um ponto pipoca. Sequência com 10 blocos vazios, 2 pontos pipoca. Sequência com 3 blocos vazios, sequência de 2 pontos pipoca, um bloco vazio, e sequência com 5 pontos pipoca, novamente 3 blocos vazios, sequência com 5 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral. Vou começar a preparação para a carreira de número 15 fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar com ponto baixo em cima dos pontos que formam a lateral do tapete. 1, 2, com mais 3 pontos baixos completo a lateral. Logo à frente nós temos uma alça com duas correntes, vou fazer ponto baixo nesta alça também, são 2 pontos baixos e um ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Logo à frente nós temos uma sequência com 5 pontos pipoca. Eu vou fazer alça em todos eles e no próximo bloco também, ou seja, uma sequência com 6 alças, já que nós temos uma sequência com 5 pontos pipoca. Fiz duas correntes, prendo com ponto baixo entre um ponto pipoca e outro. Novamente duas correntes, prendo com ponto baixo para formar a segunda alça. Duas correntes de espaço, prendo com ponto baixo no ponto alto para formar a terceira alça. 4, 5, fiz alça em todos os pontos pipoca, olha, 5 alças e vou fazer mais duas correntes e prender com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando a sexta alça. Desses 2 blocos que sobraram, vou fazer ponto baixo no próximo, ou seja, faço 2 pontos baixos no próximo espaço de duas correntes, em cima do próximo ponto alto, e vou fazer novamente 6 alças. Vou começar em cima do último bloco e vou seguir em cima dos próximos pontos pipoca, ou seja, seguir até na direção do quinto ponto pipoca. Faço duas correntes, prendo com ponto baixo para formar a primeira alça, sempre com duas correntes, tá? Todas as alças. E sempre prendendo no ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro. 2, 3, 4, 5, duas correntes e prendo com ponto baixo. Fiz novamente um total de 6 alças. Vou fazer ponto baixo nesse bloco que nós temos logo à frente, antes da próxima sequência de ponto pipoca. Faço 2 pontos baixos, 1, 2, ponto baixo em cima do próximo ponto. Na direção desses 2 pontos pipoca, eu vou fazer a alça também. Duas correntes, prendo com ponto baixo, novamente duas correntes e prendo com ponto baixo formando a segunda alça.
Vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos 3 blocos vazios que nós temos logo à frente, antes da próxima sequência com 2 pontos pipoca, tá? Vou fazer sempre 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Fiz aqui ponto baixo até o ponto alto, temos logo à frente então os 2 pontos pipoca, vou fazer a alça na direção dos dois, também com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Nós temos logo à frente uma sequência com 10 blocos vazios. Eu vou avançar com ponto baixo em cima de 9 desses 10 blocos vazios que nós temos logo à frente. Ou seja, vou deixar sobrando só o último aqui antes do próximo ponto pipoca, tá? Mas sempre do mesmo jeito, sempre com 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e um ponto baixo em cima do ponto alto. Já estou chegando no penúltimo ponto, no penúltimo bloco, né, fazendo então ponto baixo. Olha, dos 10 que nós temos antes do ponto pipoca, fiz ponto baixo em 9 deles. E agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças. Começando então no último bloco, vou fazer 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Faço novamente 2 correntes, prendo com ponto baixo no ponto alto que está após o ponto pipoca, assim essa alça fica na direção do ponto pipoca. Novamente 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Agora eu vou seguir com ponto baixo até o final da carreira, nos blocos vazios e na lateral também. Já estou chegando no final da preparação para a carreira de número 15, fazendo ponto baixo, olha, nos blocos que sobraram, né, após as 3 alças que eu fiz passando em cima do ponto pipoca, seguindo nos blocos vazios e na lateral também. Vou começar a carreira de número 15 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e fazer a lateral com 4 pontos altos. Completei aqui a lateral com 4 pontos altos, começando então a carreira de número 15. Temos logo à frente pontos baixos, então significa que faremos blocos vazios com 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto. Vou fazer assim até chegar na direção das alças, onde tem alça faremos ponto pipoca. Já está tudo demarcado, né, com alça, os locais dos pontos pipoca, então eu vou seguir repetindo até o final da carreira. Quando chegar no final, eu mostro para você conferir aí se você fez tudo certinho na carreira de número 15. Finalizei a carreira de número 15 fazendo a borda do tapete com 4 pontos altos, mas eu comecei aqui, olha, fazendo um total de 6 blocos vazios, depois temos uma sequência com 3 pontos pipoca, 9 blocos vazios, 2 pontos pipoca, 3 blocos vazios, novamente 2 pontos pipoca, e aí separado por um bloco temos um total de 6 pontos pipoca, novamente separado por um bloco mais 6 pontos pipoca, um bloco e a lateral com 4 pontos altos. Vou começar a preparação para a carreira de número 16 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Vou voltar fazendo a lateral do tapete com ponto baixo em cima dos pontos altos. E vou fazer ponto baixo também nessa primeira alça que nós temos logo à frente, essa alça com 2 correntes, olha, desse bloco vazio. Vou fazer ponto baixo então nesta alça também. 2 pontos baixos e um ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 6 pontos pipoca e eu vou fazer alça nos 2 primeiros e nos 2 últimos. Nos 2 do meio faremos ponto baixo, tá? Então aqui nos 2 primeiros faço 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro. Novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência de ponto baixo nos próximos 2, né? Já fiz alça nos 2 primeiros. Entre o ponto alto e o ponto pipoca eu faço um ponto baixo, faço um ponto baixo após o ponto pipoca e antes do próximo ponto alto, em cima do ponto alto, antes do próximo ponto pipoca, após o próximo ponto pipoca e em cima do próximo ponto alto. Sobraram somente 2 pontos pipoca agora. Vou fazer alça nos 2 também. Faço 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto que divide um ponto do outro. Novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Ficou assim então, olha, alça nos 2 primeiros, pontos baixos nesses do meio e alça nos 2 últimos. Temos logo à frente uma alça, né, um bloco vazio, uma alça com 2 correntes, então faço 2 pontos baixos nesta alça e ponto baixo em cima do primeiro ponto alto antes da sequência com 6 pontos pipoca.
Nesta sequência eu vou fazer alça somente nos dois primeiros. Faço duas correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, novamente duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Já fiz alça nos dois primeiros pontos pipoca. Nos próximos agora eu vou seguir fazendo ponto baixo. Faço ponto baixo antes de cada ponto, após o ponto e antes do ponto alto e em cima do ponto alto. Vou para o próximo. Antes do ponto pipoca, após o ponto pipoca e em cima do ponto alto. Vou fazer assim até finalizar essa sequência de ponto pipoca. Chegando aqui então no ponto alto, olha, após a sequência de ponto pipoca, só temos alça nessa segunda sequência com 6 pontos pipoca. Na segunda só tenho alça nos dois primeiros. Logo à frente nós temos uma alça com duas correntes, faço dois pontos baixos. 1, 2. E faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Na sequência de dois pontos pipoca, eu vou fazer alça nos dois. Faço duas correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, novamente duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Logo à frente nós temos uma sequência com 3 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo em todas elas, tá? Em todas as alças, nos 3 blocos vazios, 2 pontos baixos em cada alça e ponto baixo em cima do ponto alto. Chegando na sequência de ponto pipoca, vou fazer novamente a alça na direção dos dois. Duas correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, novamente duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 9 blocos vazios. Eu vou fazer ponto baixo em 8 deles, ou seja, até o penúltimo, tá? Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o penúltimo. Em 8 deles eu vou fazer ponto baixo então. Sempre 2 pontos baixos no espaço de duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Já estou chegando aqui no final do 8º bloco vazio, fazendo ponto baixo, então sobrou só um antes da sequência com 3 pontos pipoca. Vou fazer agora uma sequência com 5 alças. Faço duas correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Esta alça ficou na direção do bloco vazio antes da sequência. Na direção dos pontos pipoca, continuo fazendo alça com duas correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Olha, 3 alças. 4, prendendo com ponto baixo, 4 alças. E a quinta alça, olha, também na direção do bloco vazio que está após a sequência com ponto pipoca, tá? Comecei aqui, fazendo uma alça, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou seguir com ponto baixo até o final da carreira de preparação, ou seja, eu vou fazer ponto baixo nos blocos vazios e na lateral também. Já estou chegando no final da carreira de preparação aqui para a carreira de número 16. E para começar a carreira de número 16 eu vou fazer duas correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho, começar aqui fazendo a lateral com 4 pontos altos e vou seguir fazendo blocos vazios na direção dos pontos baixos, né? Após a lateral com 4 pontos altos eu começo fazendo o bloco vazio na direção dos pontos baixos, sempre com duas correntes pulando 2 pontos de base. E quando chegar na direção das alças eu faço ponto pipoca. Eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Como já fizemos a carreira de preparação, já tem os lugares demarcados para cada ponto pipoca. Vou fazer e a gente consegue conferir aí se você fez tudo certinho. Já estou chegando no final da carreira de número 16, fazendo bloco vazio na direção dos pontos baixos e ponto pipoca na direção das alças. Eu comecei a lateral do tapete fazendo 4 pontos altos, depois fiz aqui um total de 5 blocos vazios, 1, 2, 3, 4, 5 e depois 5 pontos pipoca. Depois temos aqui um total de 8 blocos vazios, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sequência com 2 pontos pipoca. 3 blocos vazios, 2 pontos pipoca, novamente 5 blocos vazios, 2 pontos pipoca, 1 bloco vazio, novamente sequência com 2 pontos pipoca, 2 blocos vazios mais 2 pontos pipoca, 1 bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos. Esta foi a carreira de número 16. Vou começar a preparação para a carreira de número 17 fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar com ponto baixo em cima dos pontos altos da lateral e em cima do bloco vazio também. O primeiro bloco vazio que temos uma alça com 2 correntes, olha, logo no início da preparação aqui da carreira, eu vou fazer também 2 pontos baixos e fazer ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Ficou assim.
Temos logo à frente a primeira sequência com 2 pontos pipoca, vou fazer alça na direção dos dois, sempre alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo no ponto alto entre um ponto pipoca e outro, novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Logo à frente temos 2 blocos vazios, vou fazer ponto baixo nesses 2 blocos, sempre 2 pontos baixos em cada alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Nesse próximo bloco também 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto e tenho novamente sequência com 2 blocos vazios. Vou fazer alça também na direção dos dois, 2 correntes, prendo com ponto baixo na direção do ponto alto, 2 correntes e ponto baixo na direção do ponto alto. Logo à frente um bloco vazio, faço ponto baixo nele, 2 pontos baixos na alça de 2 correntes em cima do ponto alto. E logo à frente nós temos novamente sequência com 2 pontos pipoca. Vou fazer 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto formando a primeira alça, 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto formando a segunda alça. Temos logo à frente uma sequência com 5 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo em todos eles, sempre do mesmo jeito. São 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e em cima do ponto alto. Já estou chegando novamente na sequência de ponto pipoca. Olha, fiz ponto baixo nos 5 blocos vazios. Temos logo à frente sequência com 2 pontos pipoca, vou fazer alça nos dois, também na direção dos dois, faço 2 correntes, prendo com ponto baixo entre um ponto pipoca e outro, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos uma sequência com 3 blocos vazios, vou fazer ponto baixo nos 3 também. Fiz ponto baixo aqui nos 3 blocos vazios, temos logo à frente sequência com 2 pontos pipoca mais uma vez, faremos a alça com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Você viu que até aqui, olha, até essa sequência aqui, todas as sequências com ponto pipoca tem apenas 2 pontos e eu fiz alça na direção de todos eles, tá? Nos blocos todos tem ponto baixo. Temos logo à frente uma sequência com 8 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo até o penúltimo, ou seja, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fica sobrando somente um bloco, tá? Vou fazer ponto baixo então em 7 blocos vazios desses 8 que nós temos logo à frente. Já estou chegando aqui então no penúltimo bloco, olha, fiz ponto baixo em cima de 7 dos 8 blocos que nós temos nesse intervalo. E agora eu vou fazer uma sequência com 8 alças, começando no bloco vazio que nós temos antes dessa sequência de ponto pipoca e terminando no bloco seguinte. Alça sempre com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes, chega na direção dos pontos pipoca. Eu faço ponto baixo em cima do ponto alto e sigo. Olha, essa já foi a segunda alça, vou fazer mais uma, 3, 2 correntes, prendo com ponto baixo no ponto alto, 4, 2 correntes, 5 alças, mais 2, 6, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, tenho aqui um total de 7 alças, começando na direção do bloco que está antes da sequência de ponto pipoca. Agora eu vou seguir até o final da carreira com ponto baixo, nos blocos vazios e também na lateral do tapete onde tem ponto alto, vou fazer ponto baixo. Já estou chegando no final da carreira de preparação, olha, então após a sequência com 7 alças, eu segui com ponto baixo até o final da carreira. Vou começar a carreira de número 17 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho, vou fazer a lateral com 4 pontos altos e depois eu vou seguir fazendo blocos vazios na direção dos pontos baixos e na direção das alças eu faço ponto pipoca. Vou fazer até o final e aí eu mostro para você para a gente conferir se você fez tudo certinho. Já estou completando a carreira de número 17, então chegou a hora da gente conferir como ficou aqui toda a carreira. Olha, comecei fazendo a lateral com 4 pontos altos, depois fiz um total de 4 blocos vazios e 7 pontos pipoca. Temos logo em seguida 7 blocos vazios, sequência com 2 pontos pipoca, 3 blocos vazios, novamente 2 pontos pipoca, sequência com 5 blocos vazios e 2 pontos pipoca, um bloco vazio, sequência com 2 pontos pipoca, novamente 2 blocos vazios, mais 2 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos.
Vou começar a preparação para a carreira de número 18 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo nos pontos altos da lateral e na alça de duas correntes que formam o primeiro bloco vazio também antes da primeira sequência com ponto pipoca. Olha, temos aqui uma alça com duas correntes, faço dois pontos baixos e faço ponto baixo em cima do ponto alto antes da sequência com dois pontos pipoca, tá? Ficou assim. Vou fazer agora uma sequência com 5 alças, já começando aqui em cima da primeira sequência de dois pontos pipoca. Faço duas correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Uma alça, novamente duas correntes, prendo com ponto baixo para formar a segunda alça. Duas correntes, a terceira alça fica na direção do bloco vazio. Duas correntes, a quarta alça fica na direção do próximo bloco vazio. Duas correntes, a quinta alça fica na direção do primeiro ponto pipoca da segunda sequência de ponto pipoca que nós temos na carreira anterior, tá? Então fica sobrando aqui um ponto pipoca da segunda sequência. E eu vou fazer ponto baixo na direção dele, olha, um ponto baixo antes, né, entre o ponto alto e o ponto pipoca, um ponto baixo após o ponto pipoca e ponto baixo em cima do ponto alto. Agora eu vou fazer ponto baixo na alça seguinte também, nesse bloco vazio que nós temos logo à frente, fiz ponto baixo também, dois pontos baixos no espaço de duas correntes e em cima do próximo ponto alto. Tenho logo à frente a terceira sequência com ponto pipoca, que tem dois pontos pipoca, vou fazer agora novamente sequência com 5 alças, começando então aqui em cima da terceira sequência de ponto pipoca, faço duas correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, novamente duas correntes, prendo com ponto baixo no próximo ponto alto, formando a segunda alça, duas correntes. Já em cima do primeiro bloco vazio, forma a terceira alça, duas correntes. Em cima do próximo ponto alto, 4 alças, duas correntes. Em cima do próximo ponto alto, fiz um total de 5 alças novamente, começando na terceira sequência de ponto pipoca. Sobraram 2 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo nos 2 que sobraram. Sempre 2 pontos baixos no espaço de duas correntes, em cima do ponto alto. No próximo bloco faço do mesmo jeito. E aí eu cheguei em mais uma sequência com 2 pontos pipoca. Neles eu faço somente 2 alças. Duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 3 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo em todos eles, nos 3, olha, sempre 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. Chegando na próxima sequência que tem 2 pontos pipoca, vou fazer 2 alças novamente, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto que divide os 2 pontos pipoca, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 7 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo até o penúltimo, ou seja, em cima de 6 blocos vou fazer do mesmo jeito, tá? 2 pontos baixos em cada alça e ponto baixo em cima do ponto alto, até o penúltimo ponto de base. Já estou finalizando aqui então em cima do 6º bloco vazio, olha, fiz ponto baixo em cima de 6 blocos vazios dos 7 que nós temos nesse intervalo. Temos logo à frente um bloco vazio e uma sequência com 7 pontos pipoca. Preciso fazer aqui uma sequência com 9 alças, então com 2 correntes, começando em cima do bloco vazio antes da sequência de ponto pipoca. Fiz 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, formando a primeira alça. 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto entre um ponto pipoca e outro, formando a segunda alça. 2 correntes, 3, 4 alças já, olha. 5, 6, 7, 8, terminaram os pontos pipoca, preciso de 9 alças, vou fazer 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto, completando então um total de 9 alças. Comecei antes da sequência de ponto pipoca, fiz na direção de todos eles e em cima do próximo bloco também. Agora eu vou completar essa carreira de preparação fazendo ponto baixo no restante dos blocos vazios e na lateral também. Já estou chegando no final da carreira de preparação, então, fazendo ponto baixo após as 9 alças, eu fiz ponto baixo até o final da carreira.
Vou começar a carreira de número 18 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho, fazer a lateral com ponto alto, sempre 4 pontos altos para formar a lateral, e depois eu começo a seguir sempre do mesmo jeito, com 2 correntes de espaço para formar bloco vazio na direção dos pontos baixos. Olha, eu fiz aqui então 4 pontos altos para formar a lateral. Como temos ponto baixo, faço aqui 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto. Quando chegar na direção das alças, faremos ponto pipoca. Vou fazer até o final e aí eu mostro para você, para a gente conferir, para ver se você fez tudo certinho. Fiz aqui então a carreira de número 18 e agora nós vamos conferir como ficaram todas as sequências. Comecei fazendo a lateral com 4 pontos altos, depois 3 blocos vazios, sequência com 9 pontos pipoca. Logo em seguida temos uma sequência com 6 blocos vazios, sequência com 2 pontos pipoca, sequência com 3 blocos vazios, sequência com 2 pontos pipoca novamente. Uma sequência com 2 blocos vazios, sequência com 5 pontos pipoca. Novamente uma sequência com 2 blocos vazios e sequência com 5 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos. Vou começar a preparação para a carreira de número 19 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou fazer ponto baixo em cima dos pontos altos da lateral e no primeiro bloco vazio que nós temos aqui dividindo a lateral da primeira sequência com ponto pipoca. Vou fazer então 2 pontos baixos nessa alça com 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Ficou assim, olha, começando a preparação para a carreira de número 19. Temos logo à frente uma sequência com 5 pontos pipoca. Vou fazer alça em cima de todos eles, sempre alça com 2 correntes e prendo com ponto baixo no ponto alto que divide um ponto pipoca do outro. 2 correntes, prendo com ponto baixo formando a segunda alça, 2 correntes, prendo com ponto baixo formando a terceira alça, 2 correntes e prendo com ponto baixo formando a quarta alça, 2 correntes, prendo com ponto baixo formando a quinta alça, ou seja, alça somente na direção dos pontos pipoca que nós temos na carreira anterior. Temos logo à frente uma sequência com 2 blocos vazios, vou fazer ponto baixo nos dois, sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Temos logo à frente novamente sequência com 5 pontos pipoca. Vamos fazer alça em todos eles também, sempre do mesmo jeito. 2 correntes, ponto baixo para formar a primeira alça. 2 correntes, ponto baixo formando a segunda alça. 3, 4, 5 alças novamente na direção da segunda sequência de ponto pipoca. Temos logo à frente uma sequência com 2 blocos vazios, vou fazer ponto baixo nos dois, do mesmo jeito, 2 pontos baixos, e em cima dos pontos altos também. Temos logo à frente sequência com 2 pontos pipoca, então vou fazer alça nesses 2 pontos, 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto formando a primeira alça, 2 correntes e prendo com ponto baixo formando a segunda alça. Antes da próxima sequência de ponto pipoca, nós temos aqui uma sequência com 3 blocos vazios. Eu vou fazer ponto baixo somente no primeiro, tá? Então faço 2 pontos baixos nesse primeiro bloco vazio e ponto baixo em cima do ponto alto. No bloco do meio eu vou fazer uma alça, faço 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto. No terceiro bloco eu faço ponto baixo novamente, 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e em cima do próximo ponto alto. E assim eu chego na próxima sequência com 2 pontos pipoca, vou fazer a alça na direção deles também com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Ficou assim, olha. Então, aqui entre essas duas sequências de 2 pontos pipoca, eu tenho uma alça exatamente no bloco do meio, tá? E em cima dos pontos pipoca também. Temos logo à frente uma sequência com 6 blocos vazios. Eu vou fazer ponto baixo em 5 deles, ou seja, até o penúltimo bloco, tá? Sempre do mesmo jeito. 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes em cima do ponto alto, até o penúltimo bloco. Fiz ponto baixo, então, em cima de 5 blocos dos 6 que nós temos nesse intervalo antes da próxima sequência de ponto pipoca. E agora eu vou fazer uma sequência com 11 alças, começando nesse bloco antes da sequência e terminando no bloco seguinte, no bloco vazio, tá? E passando em cima de todos os pontos pipoca. Todas as alças sempre do mesmo jeito, com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, continuando ainda em cima dos pontos pipoca, temos a 8ª alça, 9, 10, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando aqui então uma sequência com 11 alças, começando antes e terminando depois. Vou completar agora a carreira de preparação com ponto baixo em cima dos blocos vazios e da lateral com ponto alto também, faço ponto baixo em cima deles. Já estou completando então a carreira de preparação e eu vou começar a carreira de número 19 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, viro o trabalho, vou fazer a lateral com 4 pontos altos e depois eu começo a fazer bloco vazio na direção dos pontos baixos e ponto pipoca na direção das alças. Como já preparamos todos os locais que faremos ponto pipoca, já estão demarcados, né? Então eu só preciso fazer 2 correntes de espaço, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto para formar bloco vazio. E quando chegar na direção das alças, faço ponto pipoca. Vou fazer assim até o final da carreira. E aí depois eu mostro para você, para a gente conferir se você fez tudo certo. Já estou chegando no final da carreira de número 19, fazendo aqui a lateral com 4 pontos altos. Eu comecei fazendo a borda com 4 pontos altos, fiz 2 blocos vazios e fiz uma sequência com 11 pontos pipoca. Logo em seguida fiz 5 blocos vazios, sequência com 2 pontos pipoca, um bloco vazio, apenas 1 ponto pipoca, novamente um bloco vazio, sequência com 2 pontos pipoca, 2 blocos vazios, sequência com 5 pontos pipoca, 2 blocos vazios, sequência com 5 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos. Vou começar a preparação para a carreira de número 20 fazendo uma corrente, viro o trabalho, vou voltar com ponto baixo em cima dos pontos altos que formam a lateral do tapete, e no bloco vazio também, esse bloco que fica antes da sequência com pontos pipoca, olha, eu fiz aqui a lateral do tapete e sigo na alça com 2 correntes que formam esse bloco vazio, faço 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 5 pontos pipoca, mas eu vou fazer alça somente nos 2 primeiros, olha, faço 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, 2 correntes novamente, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando 2 alças em cima dos 2 primeiros pontos dessa sequência com 5 pontos pipoca. Vou fazer agora, nos próximos 2 pontos pipoca, eu vou fazer ponto baixo. Então faço ponto baixo antes do ponto, após o ponto e em cima do ponto alto. No próximo também, antes dele, depois do ponto pipoca e em cima do ponto alto. Sobrou agora somente um ponto dessa sequência, né? Fiz alça em 2, fiz ponto baixo em 2, sobrou 1. Faço 2 correntes, faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto, olha, formando uma alça em cima do último ponto pipoca. Vou fazer novamente 2 correntes e vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando uma sequência com 2 alças, mas começou aqui em cima do ponto pipoca e terminei em cima do próximo bloco vazio. No próximo bloco vazio eu faço somente ponto baixo, faço 2 pontos baixos dentro da alça e ponto baixo em cima do ponto alto. Temos logo à frente novamente sequência com 5 pontos pipoca, mas desta vez eu vou fazer alça somente nos 2 primeiros. Faço 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto formando a primeira alça, 2 correntes, prendo com ponto baixo após o segundo ponto pipoca formando a segunda alça. Nos outros 3 que sobraram, vou fazer ponto baixo. Olha, faço ponto baixo antes do ponto pipoca, após o ponto pipoca e em cima do ponto alto. Vou fazer assim em todos. Fiz então aqui alça em cima dos 2 primeiros pontos pipoca e no restante eu fiz ponto baixo. Agora eu vou seguir, olha, com ponto baixo em cima desses 2 blocos vazios, sempre com 2 pontos na direção das 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Faço nos 2, olha, ponto baixo em cima do próximo ponto alto também. Temos logo à frente uma sequência com 2 pontos pipoca, um bloco vazio, um ponto pipoca, novamente bloco vazio e 2 pontos pipoca. Eu vou seguir fazendo alça até a segunda sequência de ponto pipoca que nós temos aqui, olha.
essa sequência com 2 pontos, tá? Vou começar em cima desse, passo em cima do bloco vazio, do ponto pipoca, desse outro bloco vazio e dos outros pontos pipoca também. Então, começo fazendo 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, forma uma alça, 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto, faço a segunda alça, 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando a terceira alça, 2 correntes, a quarta alça, olha, fica em cima desse ponto pipoca que está sozinho, 2 correntes novamente, faço ponto baixo em cima do próximo bloco vazio, já temos aqui um total de 5 alças, 2 correntes novamente, ponto baixo em cima do próximo ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto, completando aqui então uma sequência com 7, começando nesta sequência, terminando na sequência seguinte. Vou fazer ponto baixo agora em todos esses blocos que nós temos até chegar na próxima sequência de ponto pipoca, tá? Temos aqui um total de 5 blocos vazios, vou fazer ponto baixo em todos eles sempre do mesmo jeito. 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima de cada ponto alto. Já estou completando então aqui o último bloco vazio, fazendo ponto baixo em cima de todos eles, são 5, fiz ponto baixo em todos eles, cheguei então na sequência que temos 11 pontos pipoca. Vou fazer alça em cima de todos eles, são 11 alças, sempre do mesmo jeito, com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Uma, fazendo a última alça então em cima do último ponto pipoca, completa um total de 11 alças. Todas elas, olha, ficam na direção dos pontos pipoca que nós temos na carreira anterior. Agora eu vou completar aqui a carreira, essa carreira de preparação, fazendo ponto baixo em todos os blocos e na lateral também. Já estou chegando no final da carreira de preparação e eu vou começar a carreira de número 20, então fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho. Vou começar fazendo a borda com 4 pontos altos e depois eu sigo a mesma regra de fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base para formar bloco vazio. E na direção das alças faço ponto pipoca. Como já deixamos tudo preparado, é tudo bem fácil. Vou fazer então aqui até o final da carreira, sempre do mesmo jeito. Olha, eu fiz 2 correntes, pulo 2 pontos, faço ponto alto, porque temos aqui uma sequência com pontos baixos. E na direção das alças farei ponto pipoca. Vou fazer então toda a carreira e depois eu confiro com você para ver como ficaram todas as sequências. Já estou finalizando a carreira de número 20, então chegou a hora da gente conferir todas as sequências que nós temos ao longo dessa carreira. Olha, comecei fazendo 4 pontos altos, logo em seguida 2 blocos vazios, sequência com 11 pontos pipoca. Na sequência temos um total de 5 blocos vazios e uma sequência com 7 pontos pipoca. Novamente sequência com 5 blocos vazios, sequência com 2 pontos pipoca, 1 bloco vazio, 2 pontos pipoca, novamente 2 blocos vazios, 2 pontos pipoca, 1 bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos. Nós estamos chegando no final da terceira parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima parte do passo a passo.